Será que os governos sul-americanos também pesquisam o fenômeno OVNI da mesma forma que pesquisam aqui no Brasil? Ou será que é diferente? Veja agora nesse vídeo e você vai descobrir. Fala pessoal, tudo bem? Muito beleza? Rafael na área para mais um programa Conteúdo Ufológico aqui na Cron TV. Meu nome é Rafael Silva Pereira, eu sou editor da revista Alfa, sou apresentador aqui do programa Conteúdo Ufológico. E você tem um encontro marcado aqui comigo, você sabe muito bem, se você não sabe vai ficar sabendo agora, todas as quintas-feiras às 19 horas aqui na Cron TV. O meu programa ele acaba sendo apresentado entre aspas, ao vivo. Eu tô ao vivo no chat, mas a apresentação dele é gravada, tá? Mas ele vai ao ar todas as quintas-feiras às 19 horas e eu encontro você aqui, tá bom? Então, que nem eu falei, tô ao vivo aí no chat. Se você quiser conversar comigo, é só mandar mensagem. Se você quiser mandar alguma pergunta também, que a gente tem um quadro Pergunte o que quiser, você pode fazer pergunta e eu vou acabar respondendo você aqui em vídeo também, tá bom? Então, seja mais do que bem-vindo ao programa Conteúdo Ufológico. Você já sabe, já chegou? Curta o vídeo, compartilhe. Isso acaba ajudando bastante, não somente o programa, mas sim o canal. E quando você compartilha o vídeo, você dá like, o próprio YouTube acaba entendendo que você gosta desse tipo de conteúdo, então ele vai acabar recomendando esse tipo de conteúdo para você, tá bom? Então, vamos lá para mais um programa Conteúdo Ufológico. Acho que você já sabe qual que vai ser o tema de hoje, seja pelo título, seja pela imagem do vídeo, pela minha apresentação inicial, então você já vai saber. Hoje eu vou falar um pouquinho de como que os governos de países vizinhos sul-americanos, eles acabam vendo ou pesquisando os objetos voadores não identificados. Nós sabemos que aqui no Brasil, basicamente não existe nenhum tipo de comissão oficial que investiga objetos voadores não identificados, pelo menos que nós saibamos. No entanto, nós sabemos que através de algumas iniciativas, basicamente da Comissão Brasileira de Ufólogos, nós tivemos acesso, eu falo todas as pessoas civis, tiveram acesso aos documentos militares reportando os objetos voadores não identificados nos nossos céus, aí através de todos esses anos, né? Então, nós temos acesso a essa informação, a todos esses reportes, documentos, fotografias, né? Mas como que acaba sendo isso nos nossos países vizinhos? Será que é da mesma forma? Não. Tem algumas coisas que não necessariamente são nem parecidas, né? Tem coisas que são muito interessantes, que eu acho que seria extremamente especial se nós tivéssemos também aqui no Brasil, mas nós vamos ver que tem uma grande diferença, né? Algumas coisas melhores, algumas coisas que a gente fala que não teve muita evolução, então acaba sendo algo a gente acaba se orgulhando, né, de algumas conquistas que especialmente nós aqui do Brasil temos com relação à pesquisa do fenômeno UFO, tá bom? Como sempre, né, também tem auxílio aqui do meu celular para pegar algumas informações, para não conseguir esquecer e passar nada batido. Vamos ao que interessa. O nosso país vizinho, aqui a Argentina, infelizmente não tem a liberação de documentos militares, que nem eu mencionei, que nós tivemos aqui a Comissão Brasileira de Ufólogos, e nós tivemos acesso a milhares de páginas reportando esses objetos. Na Argentina não teve essa questão de liberação em massa, tá? Desses tipos de documentos. No entanto, através também de uma iniciativa feita pelos ufólogos, basicamente pelo CEFORA. O CEFORA, ele é um grupo onde une diversos grupos ufológicos de toda a Argentina, e através dessa união, eles têm a iniciativa de justamente pressionar o governo de ter acesso a essas informações consideradas confidenciais ou sigilosas por parte do próprio governo argentino. Com essa iniciativa, eles recentemente tiveram até êxito numa liberação, mas foi na liberação de um caso, que é o caso Bariloche, também conhecido como caso Jorge Polanco,
onde um piloto, o Jorge Polanco, piloto argentino, ele avistou um objeto voador não identificado que estava muito próximo da aeronave. Inclusive, ele, para fazer o pouso, ele teve que fazer uma manobra evasiva e bastante perigosa para ele conseguir realizar esse pouso. Inclusive, também teve falta de energia. É um caso que é muito interessante. Se você quiser saber melhor sobre o caso Bariloche ou o caso Jorge Polanco, eu já participei de uma live, basicamente quase que uma apresentação, que uma palestra, falando unicamente desse caso. Então, se você tiver interesse em saber melhor sobre ele, porque eu não vou ficar citando aqui, então vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz para o canal Alienates, falando sobre o caso Jorge Polanco, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um áudio do caso do Jorge Polanco, porque com a iniciativa do Sephora, o que eles conseguiram? Conseguiram ter acesso às documentações oficiais do reporte do caso Bariloche, assim como também acesso à gravação, ao áudio da conversa dos pilotos, né, referente ao avistamento que eles estavam tendo. Eu peguei um pedaço aqui, legendei, e eu já vou mostrar para vocês. Mas assim, o Sephora não conseguiu lograr uma abertura total, né, de nenhum tipo de força militar, nem do exército, nem da aeronáutica e nem da marinha argentina. No entanto, eles ainda continuam nessa busca de ter acesso a essas informações. Inclusive, eles conseguiram levar essa pauta para o próprio Senado argentino, e tudo indica que em breve ou futuramente eles vão conseguir ter acesso às informações consideradas sigilosas sobre esse tema, e nós estamos torcendo para que isso aconteça, porque isso acaba sendo benéfico não somente para os ufólogos argentinos, mas a nível mundial, e nós temos acesso a esse tipo de informação, assim como nós temos de outros governos também, tá bom? Mas, basicamente isso, eles não têm nenhuma comissão oficial que pesquisa objetos voadores não identificados. Eu tô falando sobre comissão porque daqui a pouco vocês vão entender, porque eu vou falar de outros países que têm esse tipo de iniciativa. Eles não têm a abertura, no entanto, eles têm um caso colocado aí como aberto e estão lutando para conseguir ter acesso a outros casos. Então, que nem eu falei, eu vou colocar agora para vocês assistirem e ouvirem esse áudio do caso Bariloche. É muito interessante, eu legendei para vocês. Vamos ver? Para carta número 1, picado 674, tiene un tránsito de nuestro repartidor. Está viniendo y va a ingresar 4 minutos por mi país. Solo estamos a 7 millas, llegando a 7500 y tenemos un tránsito a la izquierda nosotros. Y acá Alfonso. Ahí cambió el rumbo de todo esto. El tránsito tendría que estar ahora a 40 millas de la iglesia. Dice que internamente que se escuchó y le pasó los datos. Ok. Una vez enfrentado los californios tendría el camino rápido. Ok. Le confirmo. Argentina 674, cifra total, localizadora 11 millas, y tengo un tránsito aquí a la derecha mía. Bueno, yo no tengo la vista en el tránsito, no tengo la vista en la vista. El aeropuerto debe empezar hasta el 038 y está a 20 y ahora. Ya estamos 10 millas, y que se salta los canales y confirmo la lista. Nada, por ser autorizado, el uso de motor se ha considerado suficiente de los 24.
luchante y brillante, que no sé, creo que es un empleo regular. Llegó November 705. 705 va a resaltar. Estamos listos para seguir para acercamiento 64 a Barcelona, Carta 1 para Pista de Socio, Restaurista de Alice. Abandonamos para Carta 1, Hotel 674. Están eliminando opciones. La acabamos de ver la luz y otra vez. Nosotros en este momento estamos en el tránsito está 110, pero la luz no la tenemos, la aviso. Bueno, listo, acaba de tránsito. Legal, né? Muito interessante. Aí o caso Bariloche, se você ficou interessado, repito, na descrição do vídeo tem aí uma apresentação falando unicamente sobre o caso Bariloche. É bem legal, bem interessante, eu acho que super vale a pena. Então, vamos a outro país. Vamos falar de países aqui bem rapidinho, que a gente já sabe que não tem muita informação oficial a ser liberada, pelo menos por enquanto, por algumas razões muito específicas. Por exemplo, nós temos pouquíssimas informações sobre o governo da Bolívia, do governo da Colômbia, do governo da Venezuela. Eles não têm nenhum tipo de comissão, não tem nenhum tipo de abertura oficial sobre isso. Eu incluo também o Paraguai, tá? Nessa lista, incluiria também o Paraguai na lista. Temos quase nenhuma informação, inclusive ufológica. Na Colômbia temos bastante coisas, né, casos, assim, todos os países têm casos sobre ufologia, mas assim, nós temos, no geral, poucas informações desses países, inclusive do Paraguai. Tem uma situação que é bem peculiar, porque assim, até em questão de ufólogos, é muito difícil de ter ufólogos no Paraguai, né? Hoje, basicamente, o que tem de ufólogo lá, conhecido, que faz um trabalho espetacular, que eu gostaria até de citar para vocês, é o Ronald Maidana Torres, que inclusive é um dos consultores internacionais da revista Alpha. Já publicou artigo na revista Alpha, já deu entrevista para mim já no passado, e ele faz um trabalho assim, basicamente, que só ele no Paraguai trabalha sozinho, pesquisando casos, falando com militares, com testemunhas, enfim. Mas eles, a própria Força Aérea chilena, paraguaia, a própria Força Aérea paraguaia, eles falam que eles não liberam acesso a esses casos e também acabam afirmando de que eles não catalogam os casos de objetos voadores não identificados. Não acredito muito nisso, né, no fato de eles não catalogarem, mas basicamente eles não liberam essas informações, infelizmente, né? Da Bolívia pouco sabemos, da Colômbia tem casos, mas também oficialmente pouco sabemos, também não temos nenhuma informação documental. A mesma coisa do governo peruano, né? Eles não têm a liberação dos seus arquivos. No entanto, o próprio Peru, né, nesse quesito de casos de objetos voadores não identificados, inclusive envolvendo também a Força Aérea peruana, tem casos que são espetaculares, inclusive o caso do Oscar Santamaria Huerta, em que ele, inclusive, ele piloto da Força Aérea peruana, inclusive ele chegou a dar tiro da aeronave dele, do caça dele, contra um objeto voador não identificado, e pelo incrível que pareça, todos os projéteis, né, todos os tiros que ele deu do caça dele contra esse OVNI acabou causando absolutamente nenhum impacto na aeronave. Ele é um dos casos mais espetaculares da ufologia mundial. A vez que um piloto militar atirou contra um UFO, e o resultado foi que não teve impacto algum contra aquela aeronave. E inclusive a Força Aérea peruana, nossa, eu tô com o Chile na cabeça, gente. A Força Aérea peruana, eles reportam e catalogam os casos, tá? Isso daí é real, é de conhecimento. No entanto, não há nada liberado ainda. Inclusive, já foi pauta também de uma edição da revista Alpha eu falar um pouco sobre essa tentativa de processo de abertura de acesso a informações
por parte de documentos do governo peruano. No entanto, não tem nada ainda como acesso. Então, a gente já fechou aí algumas informações de governos que pouco sabemos, né? Pelo menos por hora, nós não sabemos quase nada. Então, vamos voltar a falar de governos que sabemos algumas coisas muito interessantes. E agora a gente vai falar de 2 países em que há algo muito semelhante e que infelizmente não temos no Brasil, quem dera tenhamos, que é do governo uruguaio, e aí sim falaremos do governo chileno, tá? Começando pelo governo uruguaio. Lá no Uruguai tem a Comissão Receptadora e Investigadora de Denúncias de Objetos Voladores Não Identificados, que é o CRIDOVNI. O CRIDOVNI, ele foi criado, olha só, não é algo recente, ele foi criado em 1979, ou seja, desde de antes ali da década de 80, já existe essa comissão. E o que seria essa comissão? Ela é uma comissão formada por militares de diversas forças, seja mas principalmente da Força Aérea, né, por conta até mesmo, né, da familiaridade com o fenômeno. É a comissão formada pelos pilotos, né, por outros militares da Força Aérea uruguaia, e além disso, eles também contam com outros pesquisadores cientistas, também pessoas civis que tentam entender o que seria o fenômeno OVNI, né? E é muito interessante que eles têm aí uma comissão multidisciplinar para conseguir identificar, analisar, catalogar e entender do que se trata o fenômeno OVNI. Então, você não vê isso, por exemplo, no Brasil, né? Quem dera se tivéssemos isso no Brasil, já pensou? A gente ter ali uma força militar, a gente ter diversos cientistas de diversas áreas do conhecimento, aí, de grandes universidades, e também, em contraponto, a gente também ter ufólogos tendo acesso a esses casos e nós pesquisando, unindo o conhecimento e a gente conseguir entender o que seria isso. Olha que espetacular, que coisa super incrível, mas infelizmente nós não temos aqui. Em contraponto aí, também temos no Chile o mesmo tipo de iniciativa, que seria o Comitê de Estudio de Fenômenos Aéreos Anômalos, o CFAA. Né? Ele foi criado em 1997, na verdade ele já existia antes disso também, desde a década de 70. No entanto, ele torna-se, vamos dizer assim, de maneira oficial e pública em 1997, justamente diante de uma necessidade, porque foi quando estava acontecendo os casos de Arica, que eram casos espetaculares que estavam acontecendo nessa região chilena, e eles se viram obrigados a criar esse tipo de comissão investigativa. E também é um comitê, né, na verdade, como eles se autodenominam, que faz parte também militares, fazem cientistas de grandes universidades, seja do Chile ou de outros países, e mais ufólogos também, pesquisando, analisando e catalogando esses casos. E é muito interessante, no próprio site do CFAA você consegue ter acesso a casos investigados que já foram resolvidos, outros casos que não foram resolvidos. Vocês vão ter acesso a fotos, a algumas filmagens também. Então é muito interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site tanto do CRIDOVNI quanto também do CFAA para vocês conhecerem um pouco melhor. E até para conhecer um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui o vídeo de apresentação do que seria o CFAA, tá bom? Vamos ver?
a gente acabou vendo aí um pouquinho do que seria o CFAA. Então, é bem interessante, né? A gente vê que esse interesse por objetos voadores não identificados não é algo exclusivamente aqui do Brasil. Temos grandes avanços no que se refere a isso, justamente com acesso aos documentos militares, né? Em contraponto, a gente não tem nenhuma comitê, nenhuma comissão, igual nós vimos agora, com relação ao governo uruguaio, ao governo argentino. Quem sabe um dia nós tenhamos isso, acho que nunca é tarde para a gente perder essa esperança. Acho que nós temos grandes possibilidades, inclusive porque nós temos bastante pesquisadores aqui, então a gente conseguiria se mover e conseguir ter isso, né? No entanto, por enquanto não temos isso, né? Mas algo que a gente tem de muito positivo é ter acesso a esses milhares de páginas, coisas que eu acho que qualquer ufólogo aí, uruguaio, argentino, boliviano, paraguaio, daria tudo para ter, mas infelizmente neste momento eles não têm, tá bom? Mas aí é um pouquinho de como que é visto e pesquisado o fenômeno UFO nos nossos países vizinhos. Uma coisa que eu quero trazer, mas aí já para um outro programa, é falar um pouco mais da ufologia em si. Não necessariamente a gente vê pelo ponto de vista aí do governo, das forças aéreas, por exemplo, mas a gente falar um pouquinho de como que é a ufologia, trabalhos assim notáveis de ufólogos estrangeiros. Eu acho que isso é muito interessante para eu conseguir trazer para algum vídeo, mas não vai ser hoje que eu vou falar disso, vai ficar para depois, tá bom? Vamos falar então de outros dois assuntos que marcam aqui o nosso programa, que é para falar de fake news, da ufologia, e também para a gente saber o que de interessante aconteceu na ufologia esta semana. Mas antes disso, vamos para os nossos comerciais, vamos para os nossos patrocinadores. E pessoal, vocês bem sabem que o programa Conteúdo Ufológico é um oferecimento de Revista Alfa. A Revista Alfa é uma revista na qual eu orgulhosamente sou editor, chefe da revista. A Revista Alfa é uma revista digital, é gratuita, vale extremamente a pena você conhecer. Siga a gente nas nossas redes sociais. Nós já temos lá mais acho que de 15 ou 16 edições já lançadas, seja em português. Também temos uma edição em português, que inclusive contou essa edição em inglês, uma entrevista com Arthur Von Däniken. Em breve vamos ter também essa edição, com certeza, em português, para vocês conseguirem ler e ter acesso a essa informação valiosa, assim como os outros artigos que nós lançamos e que vamos lançar ainda. E eu faço um convite para vocês conhecerem o nosso site. O nosso site, vocês podem ter acesso a todas as nossas edições lançadas, seja ela em PDF ou em Jumag, ou qualquer um dos formatos, são gratuitos. Tem uma barra lá, nossas edições, e lá tem todas as edições que nós lançamos. Então, conheça esse trabalho da Revista Alfa, que é a sua revista ufológica. Além da Revista Alfa, uma outra revista que patrocina também aqui o nosso programa é a revista Phenomena Magazine, que é espetacularmente conduzida pelo ufólogo argentino Dario Alberto Fernandes. Ele a revista Phenomena Magazine é uma revista que tem, seja em espanhol, seja em inglês, né? E ele conduz a revista em espanhol muito bem. Lá fala de ufologia, de paranormalidade, de mistérios, da história. Então tem muita coisa legal, acho que é a cara da Cron TV. Super vale a pena você conhecer e visitar também o site. E as edições também são gratuitas e tá no formato PDF para você conseguir ler, tá bom? E pessoal, não menos importante, eu gostaria de fazer um grande convite para vocês. Segunda agora, né, dia 13, se eu não estiver enganado, estreou o programa Segredos em Pauta do Renan Schwingel aqui na Cron TV. E no Segredos em Pauta, a temática ufológica também será pauta do programa dele. Então, super vale a pena você conhecer, além de outros temas que o Renan Schwingel vai tratar lá de maneira espetacular. Inclusive, a Revista Alfa também é uma apoiadora e parceira do programa dos Segredos em Pauta, com muito orgulho. Então, mandar um grande abraço aí pro Renan Schwingel e falar e desejar os grandes parabéns aí pelo seu programa, pela sua estreia, e que eu desejo muito sucesso para você
e eu convido todos aqui a assistirem e também apoiarem a ótima iniciativa do Renan Schwingel, seja com o canal e outras iniciativas também que ele participa. Grande futuro aí, parabéns, moleque, é isso aí. Legal, tendo dito isso, né, ficou aí também a minha dica ufológica do dia. Vamos para os nossos 2 próximos quadros, que é muito interessante e bem legal. Fiquem aí até o final, rimou. E vamos ao que aconteceu na ufologia. Recentemente, teve uma matéria muito legal do jornal inglês The Guardian, que falou de ufologia. Eu acho que o relatório dos OVNIs por parte do Pentágono tem dado muita notoriedade para a ufologia, para o fenômeno OVNI nesse momento, né? E isso vai perdurar, acho que por algum tempo. E justamente o The Guardian falou de ufologia por conta do relatório. Não falou somente do relatório, falou de outras coisas que eu vou apresentar aqui da matéria, né? Não em sua totalidade, mas pelo menos uma parte dessa notícia, e acaba permeando ali por conta justamente desse relatório por parte do Pentágono. Vamos ver? Então, a matéria ela tinha o título What I Saw That Night was Real. It's time to take aliens more seriously. Então quer dizer, o que vi naquela noite foi real. Será que é hora de levar os alienígenas mais a sério? Então, esse foi o tema. Vamos à matéria agora, aí que está aparecendo inclusive na sua tela. O Pentágono tem investigado discretamente objetos voadores não identificados desde 2007. O fato de eles pensarem que pode existir é uma boa notícia para aqueles que afirmam tê-los visto. É uma matéria aí do Daniel Levely. Essa matéria foi escrita no domingo, dia 12 de setembro, que inclusive é o dia que eu estou gravando este programa. Olha que legal. Então essa matéria é a matéria realmente da semana, tá? Em junho, o governo dos Estados Unidos publicou um relatório há muito aguardado sobre OVNIs. Embora o relatório não admitisse, como muitos esperavam, a existência de homenzinhos verdes, ele revelou que não só havia objetos aparecendo em nossos céus que o Pentágono, que controla os militares dos Estados Unidos, não poderia explicar, mas alguns claramente representam uma questão de segurança de voo e pode representar um desafio para a segurança nacional dos Estados Unidos da América. O Pentágono também revelou que tem levado os OVNIs tão a sério que em 2007 discretamente estabeleceu o Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais, que é o AATIP, que vem coletando dados sobre fenômenos aéreos inexplicáveis, UAPs, desde então. A versão não classificada do relatório, também havia uma versão classificada, vista apenas por legisladores dos Estados Unidos, não encontrou, entre aspas, nenhuma indicação clara de que haja qualquer explicação para algo não terrestre, fecha aspas, para tais avistamentos. Mas também não excluiu essa possibilidade. O relatório ofereceu 5 explicações possíveis, tipicamente mundanas, para os OVNIs, e crucialmente uma caixa, uma outra que acaba levando tudo. É essa outra possibilidade ou lacuna que atraiu a atenção dos astrônomos e teóricos da conspiração. Se os militares dos Estados Unidos têm investigado seriamente e silenciosamente os OVNIs desde 2007, se o relatório oficial do Pentágono não pode descartar a existência da possibilidade extraterrestre, então é hora de olharmos novamente para alegações de perto desses encontros e o que essas pessoas o fizeram. O entusiasmo por OVNIs extraterrestres tem permeado a cultura popular desde que um balão da Força Aérea dos Estados Unidos caiu perto de Roswell em 1947. Ou seja, a matéria aqui está afirmando de que o que caiu em Roswell era um balão, né? Não concordo, mas ok. Teóricos da conspiração confundiram balão com OVNI. O governo dos Estados Unidos fez um péssimo trabalho desmascarando essas afirmações e elas rapidamente capturaram a imaginação do público. Avançando rapidamente para 61, quando Barney Bathill contar a primeira história de abdução alienígena do mundo. Andrew Abeita, professor de psicologia da Rutgers University, foi coautor de We Are Not Alone, um estudo sobre por que alguns de nós querem acreditar em alienígenas. Abeita explica que a crença em alienígenas é semelhante à religiosidade.
crenças infundadas em ideias não falsificáveis que exigem um salto de fé. Aí ele afirma: as pessoas precisam sentir que suas vidas têm sentido, e essas crenças podem sugerir que existe algo maior lá fora, algo mais importante acontecendo, diz Abeita. Conto a Abeita sobre uma entrevista que fiz com um jovem na Flórida. Um homem que não quis ser identificado descreveu um encontro próximo, ambíguo, que ocorreu durante seu sono. Quando lhe perguntei o que ele preferia que fosse a verdade, um encontro real ou apenas um sonho vívido, o jovem diz que preferia que fosse verdade, porque isso significaria que ele era especial. Aí, abre aspas, diz lá o Abeita. Posso imaginar que ser protagonista de uma história de abdução alienígena parece muito significativo, como uma conquista significativa, ou seja, uma realização. Esse sentimento de especialidade desempenha um papel importante nessas histórias. Sentir que sua experiência inexplicável é o resultado de uma abdução alienígena parece mais emocionante e mais importante do que uma explicação natural. Ainda assim, o tópico de encontros com alienígenas parece sensível. Eu descobri o quão é sensível quando o autor Whitley Strieber, que alguns afirmam ter sido abduzido por extraterrestres em 1985, encerrou nossa ligação depois de saber que eu não tinha lido seus livros. Em um e-mail subsequente ele escreveu, aí é o Whitley Strieber, segundo esse Daniel, falando: não sei se fui abduzido por alienígenas ou não. O objetivo do meu trabalho é descrever o que aconteceu comigo e tentar entender o que foi. Fui transformado num abduzido alienígena Whitley Strieber pela mídia. Essa não é minha posição. Você está perdido no espaço quando se trata deste assunto, meu amigo. Todos vocês, disse Whitley Strieber. Aí o Daniel novamente falando. Depois que comecei com o pé errado com o Strieber, no entanto, ele voltou e me apresentou ao altamente condecorado ex-criptologista da Marinha dos Estados Unidos, Matthew Roberts. Ele estava estacionado no porta-aviões USS Theodore Roosevelt quando os caças gravaram os vídeos infames Gimbal e GoFast de objetos inexplicáveis na costa da Flórida durante 2015, que contribuíram muito para o relatório OVNI do Pentágono. Inclusive, esses dois vídeos aí eu já mostrei em outras situações anteriores aqui. Agora aposentado do exército, Roberts não se comove com os desmistificadores. Essas coisas são captadas por vários sensores que às vezes são de fabricantes diferentes. Então pensar que todos estariam com o problema da mesma maneira ao mesmo tempo seria simplesmente impossível. Simplesmente não acontece dessa forma as coisas. Mike West, um escritor de ciência e programador de videogame que se tornou desmistificador da teoria da conspiração, oferece suas próprias explicações mais realistas para os objetos, argumentando que coisas mundanas como falhas tecnológicas, brilho de câmera, balões e pássaros são mais prováveis do que alienígenas. No entanto, agora até o Pentágono admitiu que é mais sobre OVNIs do que isso. Em seu relatório de 9 páginas afirma, abre aspas, a maioria dos fenômenos aéreos não identificados relatados provavelmente representam objetos físicos, visto que a maioria dos OVNIs, ou UAPs, foi registrada em vários sensores, incluindo radar infravermelho, eletroóptico, buscadores de armas e inclusive observação visual. Em outras palavras, havia algo lá fora e as imagens não eram falhas técnicas. Pergunta a Robert sobre uma teoria apresentada por Ash de que o objeto gimbal era o brilho causado por uma aeronave próxima. Aí ele diz, todas as aeronaves, nacionalmente e internacionalmente, têm que transmitir quem são. Se eles não estão transmitindo isso, isso é muito incomum. Mike West, abençoe sua alma, ele nunca foi militar. Roberts explica que, após os ataques terroristas de 11 de setembro, as rotas aéreas não identificadas aumentaram de maneira muito rápida. Vai para o capitão, vai para o almirante e eles vão querer saber o que é isso. Porque o pensamento imediatamente seria, este é um avião comercial? Foi sequestrado? Não somos tão incompetentes quanto Mike West quer que você acredite. Se algo não for identificado, é absolutamente necessário que seja identificado de maneira imediata. Apesar dos desmascaradores da proliferação de explicações mais mundanas para OVNIs, relatos de encontros próximos persistiram por décadas. Terry Lovelace, procurador-geral assistente aposentado em Vermont e autor de Incident at Devil's Den, manteve seu sequestro para si mesmo por 40 anos
por medo de perder o emprego. Ele teve um encontro próximo em 1977, enquanto servia na Força Aérea dos Estados Unidos. Lovelace, agora com 67 anos, estava em um acampamento no Parque Nacional Devasden, no norte de Arkansas, quando um amigo e colega chamado Toby chegou quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eles estavam sentados ao redor de uma fogueira, lutando para conversar sobre o barulho dos grilos, por conta dos barulhos que estavam acontecendo de bichos ali em volta. Isso soa meio clichê, saído de um filme, mas foi exatamente o que aconteceu conosco. 3 luzes brilhantes apareceram no horizonte e se moveram em sua direção. Quando as luzes estavam acima, eles podiam ver que emanavam de um prisma triangular preto com a largura de 2 quarteirões da cidade. Um feixe de laser azul disparou sobre eles, que Lovelace pensou estar examinando. Quando desligou, eles ficaram com sono. Em seguida, ele acordou e viu seu amigo espiando para fora da tenda. O triângulo estava pairando acima do que parecia ser uma dúzia de crianças em uma campina abaixo dele. O que essas crianças estão fazendo aqui no meio da noite? Disse Lovelace. Eles não são crianças. Você não se lembra de que eles nos levaram e nos machucaram? Respondeu o amigo dele. Lovelace disse que no momento em que Toby disse isso, memórias fragmentadas de estar dentro do OVNI passaram por sua mente. Anos depois, a hipnose o ajudou a preencher mais espaços em branco e ele se lembrou de ter encontrado criaturas enquanto estavam dentro daquela nave. Além dessa história, eles contam um outro encontro próximo também que aconteceu, uma outra possível abdução. Não vou citar ela, se você quiser saber, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também a matéria inteira, mas eu vou cortar e vou falar aqui de uma outra pessoa que é citada nessa matéria que eu acho muito interessante, já que é o jornal The Guardian. Eles acabaram também falando com o Nick Pope. Inclusive o Nick Pope, né, eu também já o entrevistei. Vou deixar na descrição do vídeo aqui a entrevista que eu fiz com o Nick Pope para a edição da revista Alpha, tá bom? Mas Nick Pope, vamos lá, a matéria. Mas Nick Pope, o ex-investigador de OVNIs no Ministério da Defesa, não está convencido. E pensa que o caso do Godfrey, que é o que eu não citei, é genuíno. Ele fala, ele tinha muito a perder potencialmente ao revelar isso. Ainda assim se manteve firme. Uma alucinação não explica o que ele viu. Então, não vou falar aqui da matéria inteira. Tem mais 2 partes interessantes aí. Basicamente contando um outro encontro próximo aqui, um outro possível caso de abdução. E também tem uma fala do próprio Nick Pope falando desse outro caso de abdução. Se você quiser saber na íntegra, então vou deixar na descrição do vídeo aqui a matéria para você conseguir ler na íntegra, para você conseguir ficar por dentro, tá bom? Inclusive aí você tem o Nick Pope, eu já entrevistei o Nick Pope para a revista Alpha. Se você tiver interessado, se você ler e ficar interessado aí sobre o trabalho do Nick Pope, vale super a pena então você ler a nossa edição com a entrevista com ele, tá bom? E galera, vamos agora para a última parte do nosso vídeo, de um quadro que eu sempre trago aqui, sempre deixo ele para o final. E eu acho que eu vou mudar o nome do quadro, né? Era Fake News da Semana. Acho que eu vou acabar aceitando a ideia aí do Maurício e colocar como Fake UFO. Porque não necessariamente eu vou falar de uma fake news que tenha acontecido na semana. Eu acho que assim, a ufologia tem tanta fake news que acaba nos abrindo precedentes pra gente não necessariamente falar de uma coisa que esteja muito em alta. Eu acho que é interessante trazer alguma coisa que esteja em alta aí da semana, mas não necessariamente isso, né? Eu acho que tem bastante coisas que também dá pra gente tirar do passado e trazer agora pro presente, até mesmo como maneira de elucidar alguns pontos de algumas coisas que as pessoas acreditam que seja realmente extraterrestre, mas na verdade não é. Tem muita coisa espetacular na ufologia, mas infelizmente tem muitas coisas que infelizmente acaba atrapalhando e muito a ufologia. Recentemente, inclusive, agora eu vou ser obrigado a acabar citando um pouco a fonte, coisa que eu não faço, né? Eu sempre mostro alguma matéria de algum site, não digo de onde que veio essa matéria, de qual site enfim. Mas assim, como isso daqui é muito na cara, então não tem como eu não acabar não citando de onde que eu tirei essa informação. Recentemente, o The History Channel acabou lançando um episódio especial de alienígenas do passado, aquela série que eles fazem, né? Infelizmente, é uma série que acaba colocando muita informação distorcida,
desculpa a palavra, mas assim, inventam muita coisa, infelizmente. O History Channel, inclusive, já teve muita capacidade de fazer, de montar informações muito interessantes relacionadas à ufologia, principalmente no passado. Tinha um programa que eu gostava muito, inclusive Arquivos Extraterrestres. Aquilo sim era bem interessante, pegava casos, pegava até casos de países diferentes e trazia ali casos clássicos da ufologia, entrevistavam grandes pesquisadores. Era um programa que eu particularmente eu gostava muito. Tinha o Caçadores de OVNIs também, que era um programa que eu achava muito interessante, que fez eu também gostar bastante de ufologia quando eu estava começando, quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Mas nos últimos tempos eu assim, uma opinião minha mesmo, assim, tem feito coisas muito ruins assim para ufologia. Eu acho que está justamente fazendo, para quem acompanha aqui o canal sabe muito de que eu sou muito crítico com algumas coisas, principalmente dessas ideias de ufolatria. Se você não sabe, não entendeu, eu acho que seria interessante você assistir os vídeos anteriores que eu apresentei aqui na Cron TV. Mas esse programa Alienígenas do Passado, ele contribui e muito para que a ufolatria ela acabe existindo, em que nós também que crie que a comunidade ufológica substitua tudo, absolutamente tudo, pela imagem e uma identidade extraterrestre. Vocês vão entender daqui a pouco quando eu for falar do que eu tô trazendo aqui. Mas o History ajuda muito isso, desinforma bastante, seja da ufologia ou da própria história, que também é do que eu vou falar aqui, né? E isso é uma coisa assim que não faz sentido nenhum. Um canal que é dito de história desfazer a própria história da humanidade. Então é uma coisa que não me entra na minha cabeça. E nessa série parece que tudo é alienígena, tudo é extraterrestre. E na verdade, basicamente tudo que eles acabam apresentando ali tem uma explicação extremamente simples, né? Infelizmente. Desse episódio que eu vou falar agora, eles trazem informações que são bem interessantes. Eles falam mais um pouco da ufologia chilena. Tem coisas que são interessantes ali, que são muito bacanas. Tem uma participação que eu achei muito legal lá do Michael Paul Masters, que também já deu entrevista aqui para a revista Alpha, de outros pesquisadores chilenos que também fazem um trabalho muito legal. Só que tem uma coisa que é absurda, que é afirmada nesse programa, de que os Selknams, que é inclusive uma tribo que eu tenho profundo interesse, que eu estudo muito essa tribo. Para quem não sabe, eu sou historiador, e eu quase fiz uma viagem para a Argentina, para a cidade de Ushuaia, onde essa tribo ela era muito comum, justamente para pesquisar a tribo Ushuaia, né, pelo meu interesse histórico mesmo, pelo meu interesse acadêmico. Mas por questões ali particulares, eu acabei não conseguindo ir para essa cidade argentina, fui para uma outra, né, e infelizmente essa pesquisa não foi levada adiante, mas vai acontecer, se Deus quiser. Em breve aí eu vou conseguir ir lá e pesquisar mais. Mas vamos ao que importa. Eles acabam afirmando de que os Selknams, eles tinham origem extraterrestre. É um absurdo isso. É de um absurdo, é de um desconhecimento histórico. E eles acabam afirmando de que os Selknams tinham uma origem extraterrestre, porque dentro do vamos dizer assim, do mito deles, da criação deles, eles têm algumas coisas que são muito interessantes. E assim, vocês vão perceber, ou se vocês não perceberam ainda, reparem que basicamente tudo que se fala sobre céu parece que é extraterrestre. Qualquer coisa, é céu, é extraterrestre, é universo, é extraterrestre. É extraterrestre. Tipo, qualquer coisa que seja relacionada ao céu, universo, pronto, já é extraterrestre. E não é assim. Vamos lá. Os Selknams, eles acreditavam que todas as plantas e animais eram uma, entre aspas, reencarnação de antepassados míticos que habitaram o mundo no início dele, e cada um deles estavam associados aos céus. E a partir deste conceito místico também era formada a ordem social do povo Selknam. Então, somente por conta de eles terem uma associação aí, porque assim,
a maioria das tribos, né, das tribos indígenas, por assim dizer, eles buscam dar significado a absolutamente tudo que está à sua volta. Porque quase que tudo à sua volta ele é, vamos dizer assim, sagrado. Tá? Eu estou dando uma explicação bem básica, bem superficial aqui para a gente conseguir entender. Estou dando uma explicação o mais didático possível. Então, as plantas, ela tinha uma grande importância, justamente também por questões ritualísticas, né? Para quem não entendeu um pouco, isso também tem muito a ver com o xamanismo, então eu convido vocês a conhecer um outro programa aqui do Maurício Eloy, que é o programa Nos Caminhos do Xamanismo, tá? Para vocês conseguirem entender mais. Daqui a pouco eu até falo um pouquinho do trabalho do Maurício, mas assim, eles buscam dar significado a tudo. As plantas têm uma grande importância, uma importância ritualística, justamente para eles conseguirem acessar esses antepassados deles, que é citados. E o céu, gente, o céu para nós, ele sempre foi algo extremamente especial, desde épocas imemoráveis da humanidade. Desde antes da invenção do alfabeto, do idioma, de qualquer coisa, o céu para nós ele era algo extremamente especial e tornou-se algo sagrado, e é até hoje. Por diferentes povos, por diferentes culturas, por diferentes religiões, o céu é algo sagrado, né? Tanto que a maioria das pessoas acreditam que quando nós morremos, quando a gente morre, para onde que a gente vai? Para o céu, porque o céu ele é visto de uma maneira muito sagrada. E no passado, o céu ele sempre foi especial, assim como era para o céu que nasce. O céu, ele desde do nosso passado, ele é algo que é muito importante porque passou a fazer parte, inclusive, da nossa sobrevivência. O céu, ele não era unicamente visto como algo a ser contemplado. Porque, assim, hoje a gente tem uma visão do céu. Se você olhar para fora, ir para a rua, para o seu quintal, onde você for, e você olhar para o céu, você já vai ter uma visão magnífica dele. Mas antigamente a visão do céu ela era muito mais espetacular, porque hoje nós temos as luzes das cidades e de tudo mais, com que faz com que nós não tenhamos uma visão boa e especial do céu. Por isso que justamente tanto os telescópios ou então astrônomos amadores, o que eles fazem? Eles tentam sair o máximo possível da cidade para um lugar alto para conseguir ter uma visão melhor do céu e das estrelas, né, com uma nitidez melhor. Mas imagine como que isso era há milhares e milhares de anos atrás, antes da existência de grandes civilizações. A noite era algo incrível, mas o céu ele não era somente alvo de contemplação. Ele era também, que eu te falei, um fator da nossa permanência, da nossa sobrevivência. As pessoas têm uma ideia de que os nossos antepassados, desde a chamada pré-história, quando nossos antepassados eles já faziam aquelas artes rupestres, registrando alguns acontecimentos, alguns rituais, as pessoas acham, tem uma concepção de que o ser humano ele era estúpido, que ele era idiota. E me desculpa, o ser humano desde aquela época já era espetacular. Tanto que, se você for pesquisar a fundo, já que eu falei de artes rupestres, você vai ver, inclusive em sítios arqueológicos aqui do nosso Brasil, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, principalmente no Nordeste brasileiro, você vai ver representações, desenhos que os nossos antepassados fizeram de algumas constelações. O ser humano não era estúpido. Porque ele já tinha a percepção de que, se ele conseguisse entender os céus, ele conseguiria prever momentos em que poderia ter chuva, em momentos que poderia ser melhor para o plantio, para a colheita. Então, ele começou a reparar nos céus, então ele já tinha essa importância, né, para a gente conseguir se assentar, para a gente conseguir deixar de ser nômade, deixar de só viver somente da caça, porque o conhecimento ele passou a ser algo fundamental para o homem. Desde tempos imemoráveis o conhecimento ele é importante, e o ser humano ele já tinha o conhecimento dos céus. E justamente por conta disso e de querer dar significado a absolutamente tudo, o céu também ele era sagrado. Ele era algo mítico para nós.
E alguns povos, inclusive do Selknam, eles usavam também o céu como uma representação do que eles eram e de quais eram as suas origens, né? O que nós somos, para onde nós vamos, né? Então, o céu, ele também era sagrado, assim como era sagrada a natureza, assim como era sagrado as plantas, assim como era sagrado os animais, né? E você vai conseguir ter um entendimento muito maior dessa origem, dessa importância, também se você conhecer um pouco do que é o xamanismo. Então, por isso que eu citei o programa do Maurício Eloy. Porque, assim, por isso que é importante, Maurício, eu sei que você está assistindo, do seu programa Nos Caminhos do Xamanismo. Porque esse programa, ele parece não ter também a ver com a ufologia, mas nós sabemos o quanto tem, porque nós vemos uma fala na ufologia como se tudo fosse extraterrestre, como se o ser humano não tivesse importância, como se no nosso passado histórico, como se a gente fosse idiota, e não somos isso. O ser humano, ele é espetacular, ele é especial desde a sua própria existência. E se vocês quiserem saber um pouco melhor sobre essa questão de como os nossos antepassados viam essa questão do céu, do conhecimento, inclusive do conhecimento astronômico, dessa importância também ritualística, eu convido você a ler esse livro aqui, ó. A Astronomia Indígena, de Luiz Galdino. Aqui, basicamente, é um livro extremamente importante para a arqueoastronomia, que é uma área que eu também tenho uma especialidade. Inclusive, eu já fiz um curso, tá, de astroarqueonomia, para eu conseguir ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa área. Mas, assim, o ser humano, ele é incrível, ele já conhece o universo há muito tempo, gente. Desde épocas imemoráveis, assim, o céu é muito importante nesse sentido, e isso não tem nada a ver com extraterrestres, nada a ver. O que o History faz é uma grande distorção sobre os Selknams, e os Selknams, eles tinham rituais que eram incríveis, que eram maravilhosos, e por ser extremamente incrível, eles querem fazer uma ligação como se fosse com deuses extraterrestres, e também não tem absolutamente nada a ver. Eles até citam o ritual do Hain, que é o ritual mais conhecido do povo Selknam, que é basicamente um ritual iniciático, né? Que é quando o homem ele acaba entrando na vida adulta, e eles fazem esse ritual como uma forma de empoderamento sobre as mulheres. Porque no passado histórico dos Selknams, as mulheres já tiveram controle sobre os homens. Então, os homens é como se tivessem, de uma forma, se rebelado contra as mulheres e assumido novamente esse poder. Então, esse festival do Hain, eles fazem uma interpretação, inclusive a nível teatral, de conseguir recriar aquele momento em que os homens conseguem empoderamento entre as mulheres. Inclusive, os homens, eles usam ali pinturas, né, nos seus corpos ali, muito, muito bonito, recriando essas histórias e esses antepassados, né? Isso acaba se tornando um ritual extremamente bonito, extremamente lindo, e não tem absolutamente nada a ver com extraterrestres. Assim, cada cultura tem os seus rituais, tem as suas representações, mas isso daqui tá longe de ser extraterrestre, né? Tô até deixando aqui algumas imagens aí dos Selknams para vocês verem, mas isso não tem nada a ver com ET, gente. Mas eu acabei falando dos Selknams, posso falar de outros depois em outros momentos aí, de outras coisas aí que eu vejo em documentários, que eles querendo retratar extraterrestres, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Acho que era extremamente importante eu acabar citando e falando aqui dos Selknams, porque eu me senti incomodado por ser algo que eu me interesso, por algo que estudo, e eu acho um absurdo a gente querer diminuir e rebaixar a importância e o conhecimento humano. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que valorizar o que nós somos quanto espécie, enquanto humanidade, o que foram nossos antepassados e as coisas incríveis que nós fizemos, né, no nosso passado, e que realmente demonstram quem nós somos. E até se vocês quiserem, repito, se vocês querem saber um pouco melhor sobre um pouco da humanidade, dessas questões de civilizações, de tribos indígenas,
de tudo isso, dessa realidade, não seria nem necessariamente essa outra realidade. Na verdade, é uma realidade que nem todas as pessoas conhecem e que também existe, porque assim, as pessoas acham que a única coisa que é espetacular e é especial parece que são extraterrestres. Não é. Existe outras realidades que nós não conhecemos ou que nós não sabemos. E se vocês quiserem saber dessa verdadeira realidade nossa, eu acho que seria muito interessante vocês conhecerem o trabalho aí do Maurício Eloy. Então fica essa minha dica para vocês, tá bom? Então esse foi o Fake UFO que eu quis trazer aqui para vocês hoje sobre o Selknam, tá bom? Então você já sabe, se você gostou do vídeo, deixa seu like, curta aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda pra caramba, tá bom? Então, conto muito com seu apoio, espero que você tenha gostado do programa de hoje e até a próxima. Falou!